Pilar Brandão, eu declaro guerra a vocês. Foi essa a frase que fez a joalheria inteira congelar. Foi essa a frase que fez a rainha das serpentes cair do trono. Foi essa a frase que mudou para sempre o destino dessa novela. Um homem desconhecido apareceu do nada, olhou nos olhos da mulher que destruiu a vida da Adriana e prometeu que ia derrubar cada um dos Brandão que participou daquela armação sórdida. E o nome dele é Heitor, herdeiro secreto do Arthur, filho escondido a vida inteira, guardado como o trunfo final para esse momento exato. Se você acompanha essa história comigo, se você está vivendo cada capítulo dessa novela do meu lado, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem nesse vídeo vai te deixar sem fôlego do começo ao fim. A Ingrid perdeu a presidência da joalheria no primeiro dia. O Ulisses vai ter cada trapaça exposta na frente do conselho inteiro. O Ademir foi obrigado a admitir que a documentação era verdadeira. A Pilar chegou a cuspir na cara da Adriana num acesso de fúria. E o Pedro, coitado, ficou dilacerado ao ver a mulher que ele ama caminhando ao lado de outro homem. Se prepara, porque essa história é de arrepiar do primeiro ao último minuto. Tudo começa naquela manhã em que a Pilar acordou se achando a dona do mundo. Ela tinha conseguido, depois de muita manobra, muita conversa nos bastidores, muito veneno espalhado, colocar a Ingrid na presidência da joalheria. O Tiago tinha sido destituído, o conselho tinha votado e a família Brandão finalmente estava com a mão pesada em cima do império que era do Arthur. A Pilar chegou naquele prédio de salto alto, cabeça erguida, sorrindo daquele jeito venenoso que só ela sabe sorrir. Ela cruzou o saguão como se fosse a rainha voltando para o trono, e todo funcionário que passava por ela abaixava a cabeça. Eu juro para vocês que quando eu vi essa cena eu pensei, meu Deus do céu, será que essa mulher vai vencer mesmo? A reunião do conselho tinha sido marcada para oficializar tudo. A Ingrid estava lá, o Ulisses estava lá, o Ademir tinha chegado carregando aquela pasta preta que só traz desgraça. Todos sentados naquela mesa gigante de vidro, com a placa dourada da joalheria brilhando na parede. Era para ser o dia da consagração das serpentes. Só que o destino, meus amigos, tem um humor cruel. Bem no momento em que a Pilar pegou o microfone para fazer o discurso, a porta da sala de reunião se abriu com um estrondo. Um homem entrou, alto, elegante, com um terno cinza impecável, olhar de aço e um sorriso que era mais ameaça do que cortesia. Eu não acreditei quando vi. O silêncio que caiu naquela sala foi de arrepiar. Todo mundo travou. A Pilar segurou o microfone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O Ulisses levantou parcialmente da cadeira, sem saber se enfrentava ou se corria. A Ingrid soltou um "Quem é você?", que saiu tremendo, e o Ademir, que sempre tem uma resposta para tudo, ficou mudo, olhando aquele homem como se estivesse vendo um fantasma. E o homem não deu satisfação para ninguém no primeiro momento. Ele caminhou até o centro da sala, com o passo firme, como se aquele lugar fosse dele. E aí, com uma calma que gelava o sangue, ele disse, "Continuem, eu vim assistir." Meu Deus do céu, que gelo! Que ousadia! A Pilar, é claro, não se conteve. Ela largou o microfone em cima da mesa e partiu para cima, exigindo saber quem tinha autorizado aquele estranho a entrar na reunião. Ela chamou a segurança, chamou a secretária, chamou os funcionários, gritou para tirarem aquele intruso dali imediatamente. Mas, quando os seguranças se aproximaram, o homem apenas levantou a mão e disse, "Vocês vão pôr as mãos em mim? Sabem em quem estão pondo a mão?" E aí, ele olhou para Pilar, sorriu daquele jeito frio e completou, "Eu sou Heitor, e eu voltei para assumir o que o Arthur me deixou." A bomba estourou. A Ingrid soltou um gritinho de susto e agarrou o braço da mãe. A Pilar ficou branca, branca como a parede. E por um segundo, um único segundo, o mundo dela pareceu balançar debaixo dos pés. Porque a Pilar sabia que aquele nome, Heitor, ela já tinha ouvido em algum canto da vida. Em algum momento, em algum sussurro, em alguma conversa cortada pela metade, aquele nome tinha aparecido. Ela olhou para o Ulisses olhou para a Silvana olhou para o Ademir, e todos naquela sala perceberam que a coisa estava muito, muito pior do que qualquer um imaginava. Inacreditável, gente! Que reviravolta! Mas a Ingrid, coitadinha, achou que ainda dava para segurar as pontas. Ela pegou o microfone que a Pilar tinha largado e tentou falar. Tentou dizer que a votação já tinha sido feita, que ela já era a presidente, que ninguém podia mudar isso agora.
Só que a voz dela saía tremendo, e o Heitor apenas ficou parado, olhando para ela com uma pena tão fria que era pior do que qualquer xingamento. Ele deixou a Ingrid falar tudo o que ela queria falar, esperou ela terminar, e aí, com aquela mesma calma cortante, ele disse: "Menina, você não sabe o que está fazendo. Você está sentada numa cadeira que nunca foi da sua mãe, e eu vim buscar de volta." A Ingrid sentou na cadeira, quase caiu na cadeira, e começou a chorar. Foi de cair o queixo. O Ulisses, que sempre foi o cachorro sem coleira dessa família, resolveu tomar a atitude que ninguém queria tomar. Ele levantou, bateu o punho na mesa e exigiu: "Quem autorizou você a estar aqui? Quem é o responsável por essa palhaçada? Cadê o segurança dessa joalheria?" Mas o Heitor nem se abalou. Ele virou para o Ulisses com aquele sorriso de lado, aquele sorriso de quem já ganhou a partida antes mesmo de começar a jogar, e disse: "Ulisses Brandão, o jogador, o que perdeu tudo no cassino e ainda quer se fazer de dono. Eu conheço cada dívida sua, cada aposta, cada agiota que você deve. Quer mesmo que eu comece a lista aqui, na frente do conselho?" O Ulisses ficou lívido. Ele sentou na cadeira num baque só, sem conseguir responder nada. Meu Deus do céu! Esse Heitor sabe demais. Ele sabe coisas que só alguém muito, muito próximo do Arthur poderia saber. E foi aí, meus amigos, que o Heitor tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelo, daqueles antigos, e colocou no centro da mesa, e disse: "Aqui está a razão de eu estar aqui. Aqui está o que o Arthur guardou para mim antes de ser assassinado. E aqui está o começo do fim da farsa dessa família." Não pode ser! Que cena! Que momento! Segurem firme, porque a coisa só ficou mais louca depois disso. O Heitor abriu o envelope na frente de todo o conselho e começou a espalhar os documentos sobre a mesa. Papéis antigos, com timbres oficiais, com carimbos, com assinaturas reconhecidas em cartório. Fotografias em preto e branco de um Arthur muito jovem, ao lado de uma mulher que ninguém naquela sala reconheceu. Certidões, contratos, uma correspondência guardada por décadas. E o Heitor foi apontando, um por um, contando a história por trás de cada papel, e cada palavra que ele falava era uma facada no coração da Pilar. Ele mostrou uma foto de Arthur segurando um bebê e disse: "Esse bebê aqui, senhoras e senhores, sou eu. E esse homem com esse sorriso é o Arthur Brandão, meu pai." A Pilar quase caiu da cadeira. Ela gritou que era falso, gritou que aquilo era montagem, gritou que qualquer um podia forjar uma foto antiga. Mas o Heitor não deu bola. Ele continuou. O Pedro, que tinha sido chamado para assistir à reunião como advogado da parte da Silvana e do Tiago, se aproximou da mesa devagar. Ele pegou os documentos com aquela mão firme de quem sabe examinar papel de verdade. Kleber, que estava com ele, também começou a analisar. Os dois advogados foram passando os olhos de linha em linha, e a expressão do Pedro foi mudando aos poucos. Ele levantou os olhos, olhou para o Heitor, olhou para Pilar e disse baixinho, quase para si mesmo: "Isso aqui é sério. Isso aqui muda tudo." A Silvana, que estava sentada num canto, levou a mão à boca e começou a chorar. Porque ela entendeu na hora o que aquilo significava. Se aquele Heitor era mesmo filho do Arthur, o Tiago perdia toda a proteção que tinha. O inventariante era outro. O herdeiro era outro. O império inteiro passava para outras mãos. Eu juro para vocês que essa cena me deixou de queixo caído. Porque o Arthur, aquele Arthur que a gente conheceu, aquele velho ranzinza, aquele patriarca frio, aquele homem que passou a vida sendo passado para trás pela própria família, tinha guardado um segredo desses debaixo do tapete a vida inteira. Ele tinha um filho escondido. Um filho que ele criou na sombra para proteger da voracidade dos irmãos. E antes de morrer, ele deixou tudo preparado, tudo documentado, tudo organizado, para que no momento certo, na hora certa, esse filho pudesse voltar e reivindicar o que era dele por direito. Que planejamento! Que estratégia! O Arthur, mesmo depois de morto, ainda está dando as cartas nessa novela. O Heitor então olhou para Pilar. Aquela Pilar que sempre acreditou que o irmão nunca faria nada sem o consentimento dela, e disparou. Você achou que ele confiava em você, Pilar? Você achou que o Arthur ia deixar a fortuna dele na mão de uma serpente que passou a vida tentando prendê-lo em asilo? Ele nunca confiou em você. Ele nunca confiou em nenhum de vocês. E é por isso que ele me guardou como o trunfo final. A Pilar levantou da cadeira gritando. Ela chamou o Heitor de mentiroso, de impostor, de golpista. Ela disse que ia processar,
que ia denunciar, que ia acabar com ele. Mas o Heitor, com aquela frieza de quem tem tudo calculado, apenas respondeu: pode processar, pode denunciar. Eu tenho advogados, eu tenho provas, e eu tenho o tempo do meu lado. Você, Pilar, tem apenas o desespero. Misericórdia! E aí, a coisa foi ficando ainda mais tensa. A Pilar, se vendo encurralada, mudou de tática. Ela começou a fazer teatro na frente dos funcionários da joalheria, que tinham se aproximado da sala para ver o que estava acontecendo. Ela começou a chorar, a gritar que aquele homem era um oportunista, que estava tentando roubar o legado da família, que o pobre do Arthur estaria se revirando no túmulo se soubesse daquilo. Ela apelou para os funcionários mais antigos, aqueles que conheceram o Arthur desde os tempos do início, e pediu para que eles a apoiassem. Mas o Heitor, que parece que estudou cada movimento antes de aparecer, virou para os funcionários e começou a chamar cada um pelo nome. Seu Antônio, ourives da bancada 3, filho de Josefina, ganhou uma bolsa de estudos do Arthur em 1998. Dona Marta, do departamento fiscal, teve um filho doente em 2005 e o Arthur pagou todo o tratamento sem contar para ninguém. Sebastião, da segurança, foi contratado pessoalmente pelo Arthur depois que os filhos da irmã dele o desprezaram. Os funcionários começaram a chorar. Eles não podiam acreditar que aquele homem sabia daquelas histórias que só o Arthur sabia. A Ingrid tentou uma última cartada. Ela levantou tremendo, ainda com o microfone na mão, e disse: isso não muda nada. Eu já assumi a presidência. O conselho já votou. Mas os membros do conselho começaram a se olhar. Começaram a cochichar. Aquela unanimidade que a Pilar tinha comprado com tanto esforço estava se desfazendo diante dos olhos dela. Um dos conselheiros mais velhos, o Dr. Fausto, que era amigo pessoal do Arthur há décadas, levantou e disse: peço a suspensão imediata da posse. Precisamos verificar essa documentação. Se esse homem for mesmo quem diz ser, temos um problema muito grande em mãos. A Pilar quase gritou. Ela se voltou para o Dr. Fausto, acusando ele de traição, dizendo que ele estava se vendendo para o impostor. Mas o Dr. Fausto apenas respondeu: Pilar, eu conheci o Arthur melhor do que você. E olhando para esse homem, eu vejo o Arthur nos olhos dele. E o silêncio que se seguiu foi de arrepiar, meus amigos. Um silêncio pesado, denso, que caiu sobre aquela sala, como se o próprio Arthur estivesse ali, cobrando cada um dos presentes. O Dr. Fausto, com aquela idade avançada dele, com aquele cabelo branco de quem viveu muito, tirou os óculos, limpou com o lencinho que ele sempre carrega e recolocou devagar. Ele passou os olhos por cada documento que o Heitor tinha espalhado sobre a mesa. Passou os dedos sobre uma foto do Arthur ainda jovem, sorrindo daquele jeito raro, ao lado de uma mulher morena de olhos vivos. E aí, num gesto que ninguém esperava, o Dr. Fausto levantou. Ele levantou. E ele disse com a voz embargada: eu me lembro dessa mulher. Ela chamava-se Cecília. E eu jurei ao Arthur, há décadas, que se um dia esse filho aparecesse, eu ia reconhecer imediatamente. E aqui está ele. A Pilar não acreditou. Ela gritou para o Dr. Fausto. Ela chamou ele de senil, de louco, de traidor. Mas o Dr. Fausto ficou firme, com aquela dignidade que só os verdadeiros amigos têm. Ele virou para o Heitor e disse: seja bem-vindo, filho. Eu esperei esse dia por muito tempo. Meu Deus do céu, que revelação! O Arthur tinha um amigo que sabia de tudo. Um amigo que guardou o segredo por décadas. Um amigo que agora ia validar tudo diante do conselho. Os outros conselheiros começaram a se movimentar. Um deles, o Sr. Aparício, também levantou e disse que apoiava a suspensão da posse da Ingrid. A dona Yolanda, uma senhora de aparência severa, concordou balançando a cabeça devagar. E de repente, sem que ninguém percebesse como, o conselho inteiro tinha virado contra a Pilar. Ela olhou em volta e viu que não tinha ninguém do lado dela. Até o Ademir, seu advogado fiel, tinha abaixado a cabeça e ficado quieto num canto. A Ingrid começou a chorar convulsivamente naquela cadeirinha dourada que ela achou que seria sua. Ela agarrou a beira do vestido caro e começou a soluçar, humilhada na frente de gente que ela mandava obedecer há dias. O Ulisses puxou a irmã para um canto e sussurrou desesperado: Pilar, faz alguma coisa. Isso tá acabando com a gente. Mas a Pilar, pela primeira vez em muito tempo, não tinha nenhuma resposta. Ela ficou parada, com o queixo tremendo, entendendo que aquele Heitor tinha planejado cada movimento, cada peça, cada cartada com uma precisão cirúrgica. Foi de cair o queixo.
Segurem firme, porque a coisa não parou por aí. O Heitor foi até a cadeira da presidência, aquela cadeira dourada, e ficou de pé atrás dela. Não sentou. Ainda não. Ele olhou para Ingrid e disse: "Levante." A Ingrid ficou paralisada. Ela olhou para a mãe, esperando alguma orientação, algum socorro, mas a Pilar estava tão perdida quanto ela. O Heitor repetiu, agora mais firme: "Levante e saia dessa cadeira." E a Ingrid, chorando, levantou. Ela saiu da cadeira presidencial daquela joalheria como quem sai de um castelo em chamas. O Tiago, que estava no fundo da sala, ficou dividido. Ele odiava a Pilar, ele odiava a Ingrid, mas agora ele tinha um novo adversário na frente dele. Um adversário que era filho do Arthur, o que significava que ele, Tiago, sobrinho, perdia a linha sucessória por completo. O Tiago apertou os punhos e o Kleber, que estava do lado dele, teve que segurar o braço do rapaz para que ele não fizesse alguma bobagem. O Pedro, com aqueles documentos ainda na mão, virou para o conselho e disse com aquela voz firme de advogado que sabe do que está falando: "Se essa documentação for autêntica, e a análise preliminar sugere que é, toda a sucessão do Arthur Brandão precisa ser revista. O Tiago não é mais inventariante, a Ingrid não é mais presidente. E o senhor reitor tem prioridade legal sobre todos os bens do Arthur." Meu Deus do céu! Que declaração! A Pilar caiu na cadeira. Ela ficou olhando para o nada, com o olhar perdido, com o mundo dela desabando. O Ulisses, que já estava cinza, ficou verde, porque ele sabia que se a joalheria mudasse de dono, todas as retiradas irregulares que ele tinha feito, todos os desvios, todas as dívidas escondidas, iam vir à tona. E aí, na frente de todo mundo, o Heitor sentou naquela cadeira da presidência. Ele sentou devagar, ajustou o paletó, cruzou os dedos sobre a mesa e disse: "O império do Arthur não vai ficar nas mãos erradas. E ninguém, ouviram bem, ninguém vai me impedir de honrar a memória dele." Enquanto essa guerra explodia na joalheria, a Adriana continuava a vida dela, sem saber que uma nova peça tinha entrado no tabuleiro. Ela estava no salão de beleza onde tinha conseguido um trabalho, tentando ganhar a vida honestamente depois de todo o inferno que passou. E foi ali, num momento aparentemente comum, no meio do vai e vem das clientes, que a porta do salão se abriu e o Heitor apareceu. Sim, o mesmo Heitor. Ele entrou naquele salão como se soubesse exatamente para quem ele estava indo. A Adriana estava de costas, escovando o cabelo de uma cliente, quando ela olhou no espelho e viu aquele homem se aproximando dela. Ela achou que fosse um cliente comum, sorriu profissional, disse que ia atendê-lo em alguns minutos. Mas o Heitor apenas respondeu: "Eu não vim para cortar o cabelo, dona Adriana. Eu vim conversar com você." A Adriana ficou tensa na hora. Depois de tudo que ela viveu, todo estranho que se aproxima é uma ameaça em potencial. Ela pediu licença para a cliente, deixou a escova de lado e saiu com o Heitor para o cantinho reservado dos salões. E foi ali, naquele espaço apertado, com o cheiro de tintura no ar, que o Heitor virou para ela e disse: "Adriana, o Arthur me falou muito sobre você, e ele me deixou uma missão a respeito da sua vida." A Adriana ficou branca. Ela levou a mão ao peito e perguntou tremendo: "O Arthur? Você conheceu o Arthur? Como? Quem é você?" E o Heitor, com aquela calma que ele tem, foi contando tudo. Que era filho do Arthur. Filho de uma mulher que o Arthur amou na juventude. Uma mulher que a família Brandão fez tudo para afastar do Arthur. Que o Arthur descobriu o filho tarde na vida, mas que fez questão de criá-lo à distância, protegido, longe da família venenosa que tinha em volta dele. E que quando o Arthur se apaixonou pela Adriana, ele confidenciou tudo para o filho. Ele falou sobre a fisioterapeuta que salvou a vida dele, sobre a moça que devolveu a alegria a ele, sobre a mulher que ele queria proteger a todo custo. A Adriana começou a chorar. Ela chorou tanto naquela sala apertada de salão que a atendente do balcão veio ver se estava tudo bem. O Heitor apenas fez um gesto tranquilizador com a mão e continuou a conversa. Ele disse para Adriana: "O Arthur não te deixou apenas o nome dele no cartório do casamento. Ele deixou uma fortuna inteira em nome próprio, num fundo protegido, longe do alcance dos Brandão. E ele deixou uma carta para você, que eu vim entregar." A Adriana pegou aquela carta com as mãos trêmulas. Ela abriu ali mesmo, ela leu ali mesmo. E cada linha era um soco no peito e um alento na alma ao mesmo tempo. Porque era a letra do Arthur, era a voz do Arthur. Era o Arthur despedindo-se dela num tom de amor tão puro que ninguém poderia acreditar que aquele velho ranzinza fosse capaz de sentir algo tão profundo.
Que emoção! Que cena! Eu chorei junto com a Adriana, gente. Juro pra vocês. E na carta, o Arthur explicava tudo. Ele dizia que sabia que a família ia armar contra ela, que sabia que iam tentar culpá-la pela morte dele, que sabia que iam prendê-la, humilhá-la, destruir a vida dela, mas que ele tinha se preparado. Ele tinha guardado provas, tinha guardado dinheiro, tinha guardado o próprio filho para ajudá-la no momento certo. Ele dizia: Adriana, se você está lendo essa carta, é porque eu não estou mais aí para te proteger. Mas o Heitor está. Confie nele. Ele é meu filho, é meu sangue, e ele conhece cada podridão dessa família. Ele vai te dar as armas que você precisa para fazer justiça. Meu Deus do céu! Que legado! Que amor! O Arthur, mesmo morto, ainda está protegendo a Adriana. A Adriana correu para a casa da Rosa, onde a família estava morando, e chegou lá tremendo, com a carta na mão. Ela contou tudo para Elisa e para o Otoniel. A Elisa quase teve uma crise. Ela agarrou a filha e chorou junto. O Otoniel, que sempre foi o mais desconfiado, pegou a carta, leu com aqueles olhos apertados e disse: Adriana, isso muda tudo, minha filha. Mas eu tô com medo. Eu tô com medo dessa gente vir pra cima da gente de novo. Você acabou de sair da cadeia. Você não tá bem. Você não tá pronta pra outra guerra. E a Adriana, com aqueles olhos que agora brilhavam com uma força que a Elisa não via há muito tempo, respondeu: Não é guerra, avô. É justiça. E eu não vou parar até fazer aquelas cobras pagarem por tudo que fizeram com a gente. A Elisa segurou o rosto da filha e disse baixinho, quase num sussurro: Filha, cuidado. Essa gente é capaz de qualquer coisa. E a Adriana respondeu: Eu também sou, mãe. Eu também sou. Enquanto isso, na mansão da Pilar, o inferno tinha se instalado. A Pilar tinha voltado da joalheria arrasada, destruída, com o rímel escorrendo pelo rosto. Ela entrou pela porta da frente aos berros, chutando móveis, quebrando vasos, gritando com todos os empregados. O Ademir estava lá esperando por ela, e ela partiu para cima dele. Você me garantiu, Ademir. Você me garantiu que ninguém podia mexer nessa herança. E agora aparece esse tal de Heitor com um envelope cheio de papéis. E você vai ficar aí parado? O Ademir tentou se defender, mas a Pilar não deixou. Ela cobrou uma solução. Cobrou uma saída jurídica. Cobrou a cabeça daquele Heitor numa bandeja. E o Ademir, aquele advogado sem escrúpulos que sempre teve resposta para tudo, virou para Pilar e disse a coisa que ela menos queria ouvir. Pilar, se essa documentação for real, e tudo indica que é, você pode perder tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Casa, dinheiro, joalheria, poder. Esse Heitor tem a lei do lado dele. A Pilar quase desmaiou. Ela sentou no sofá e ficou olhando para a parede, sem falar nada, por longos minutos. A Ingrid entrou correndo no salão, também chorando, e partiu para cima da mãe. Foi você, mãe. Foi você que armou tudo isso. Foi você que me colocou nessa posição. Foi você que me expôs na frente de todo mundo. E agora eu que virei o palhaço da história. Todo mundo vai saber que eu fui destituída no primeiro dia. Eu não posso mais aparecer em lugar nenhum. A Pilar tentou acalmar a filha. Tentou dizer que ia dar um jeito, mas a Ingrid não quis saber. Ela subiu correndo para o quarto batendo o pé e trancou a porta. Que cena, gente! Aquela família, que sempre foi tão unida na maldade, agora está se comendo por dentro. O Ulisses chegou pouco depois e o cenário ficou ainda pior. Ele estava em pânico, porque ele sabia que se o Heitor começasse a mexer nos documentos da joalheria, ele ia descobrir todas as retiradas irregulares. Ele ia descobrir os empréstimos que o Ulisses tinha feito no nome da empresa para pagar as dívidas do cassino. Ele ia descobrir cada golpe, cada trapaça, cada centavo desviado. O Ulisses agarrou o braço da Pilar e implorou: Pilar, você precisa fazer alguma coisa. Se esse Heitor abrir os livros da joalheria, eu vou preso. Você vai me deixar ser preso? E a Pilar, com aquele olhar frio e calculista que ela tem, respondeu: Ulisses, você foi ganancioso demais. Você bebeu do meu poço até secar. E agora vem chorar no meu ombro? O Ulisses ficou sem palavras. Ele se afastou da irmã como se tivesse levado um tapa. Mas foi aí que a Pilar mostrou por que ela sempre foi a serpente mais venenosa dessa novela. Ela levantou do sofá, secou as lágrimas com um lenço, ajeitou o cabelo e disse com aquela frieza que dá arrepio: Se esse Heitor acha que vai me tirar do jogo, ele vai descobrir com quem tá lidando. Eu já mandei matar uma antes.
Eu mando matar mais uma vez. A Ingrid, que tinha voltado a descer as escadas, ouviu essa frase. Ela ficou parada no meio da escada, olhando para a mãe com um pavor que só ela sentia. Ela sussurrou: "Mãe, você não pode." E a Pilar respondeu: "Eu posso, filha. Eu posso e eu vou. Ninguém vai tirar de mim o que eu construí. Nem Arthur na vida, nem Heitor na morte." Misericórdia! Que declaração! Ela confessou. Ela confessou para a família inteira que já mandou matar alguém antes. E todos naquela sala sabem que ela está falando da Adriana, que a tentativa de assassinato na cadeia, que o ataque da Zene, tudo foi mandado por ela. O Ademir tentou controlar a situação. Ele disse que precisavam pensar friamente, que precisavam analisar os documentos do Heitor, que talvez tivesse alguma brecha jurídica, mas a Pilar não estava mais escutando ninguém. Ela pegou o celular, ligou para alguém e disse apenas: "Preciso te ver. Agora." E desligou. O Ademir olhou para ela com apreensão. "Pilar, por favor, não faz nenhuma loucura. A gente pode resolver isso." Mas a Pilar apenas sorriu. Aquele sorriso torto que sempre precede uma tragédia, e saiu batendo a porta. O Ademir olhou para o Ulisses. O Ulisses olhou para o Ademir e os dois entenderam. A Pilar estava disposta a matar de novo. E dessa vez, o alvo era o Heitor. Na volta da joalheria para casa, o Heitor tinha ido direto procurar a Adriana. Ele sabia que não podia dar nenhum passo sem alinhar com ela primeiro, porque o Heitor entendeu, na leitura das cartas do pai, que a Adriana era a peça mais importante desse jogo todo. Não era só o dinheiro, não era só a joalheria, não era só a herança, era a justiça pelo Arthur. Era desmontar aquela família de cobras que envenenou a vida do velho e depois o empurrou para a morte. E a Adriana era a única pessoa que tinha um ódio à altura do dele. Os dois tinham uma dor em comum, o Arthur, e os dois tinham um objetivo em comum: destruir os Brandão. O Heitor foi até a casa da Rosa, onde a Adriana estava. Ele bateu na porta e o Otoniel abriu com aquele jeito desconfiado dele. O Otoniel encarou o Heitor de cima a baixo e disse: "Você é aquele que apareceu do nada, né? Aquele que disse ser filho do Arthur?" O Heitor sorriu e respondeu: "Sim, seu Otoniel, sou eu." O Otoniel deu uma risadinha nervosa e disse: "E por que eu deveria confiar em você? Cadê a prova de que você não é mais uma armação da Pilar para me tirar a paz?" E o Heitor, sem dizer palavra, tirou do bolso uma pulseira. Aquela pulseira. A pulseira que o Otoniel tinha visto uma vez, no quarto do Arthur. A pulseira que ele mesmo tinha guardado num canto secreto. O Otoniel arregalou os olhos. Ele soube naquele momento que aquilo era prova irrefutável. Só o filho do Arthur teria aquela pulseira em mãos, porque o Arthur guardava aquela peça como o objeto mais precioso da vida dele. A Adriana desceu as escadas nesse momento e viu a cena. Ela também viu a pulseira. Ela também soube. Ela olhou para o Heitor e disse: "O Arthur me falou dessa pulseira uma vez. Ele disse que era da mãe dele. Ele disse que só uma pessoa no mundo tinha direito de herdar aquela pulseira, e que essa pessoa ainda não sabia disso." O Heitor abaixou os olhos e respondeu: "Eu sabia, dona Adriana. Eu sempre soube. E eu vim para fazer valer o desejo do meu pai." A Elisa, que ouvia tudo do sofá, se emocionou. Ela pediu para que o Heitor entrasse, aceitasse um cafezinho, conversasse com calma, e o Heitor entrou. Foi naquela sala pequena, com o cheiro do café passado da Rosa, que a aliança foi selada. O Heitor contou para Adriana tudo o que ele tinha planejado. Ele tinha provas, ele tinha documentos, ele tinha testemunhas guardadas há anos pelo Arthur. Mas ele não queria fazer nada sozinho. Ele queria que a Adriana fosse parte disso, porque a vingança dela era legítima. A dor dela era legítima. E o Arthur nunca teria descansado em paz se soubesse que a Adriana continuava a sofrer enquanto os culpados riam. A Adriana ficou desconfiada no começo. Ela perguntou várias vezes por que o Heitor tinha demorado tanto para aparecer. Por que ele não veio antes? Por que ele deixou ela ir para a cadeia sem ajudá-la? E o Heitor, com uma humildade sincera, respondeu: "Porque eu estava reunindo as provas, dona Adriana. Se eu aparecesse antes, sem a documentação completa, a Pilar teria me destruído do mesmo jeito que destruiu a senhora. Eu precisava chegar armado. E eu cheguei." A Nancy tinha ido visitar a Adriana naquele dia. Ela e a Liris, as amigas que a Adriana tinha feito na cadeia, agora eram como irmãs. As duas ouviram parte da conversa e se aproximaram. A Nancy, sempre a mais sábia, virou para a Adriana e disse: "Adriana, aceita.
Esse homem está te oferecendo justiça de bandeja. Você não pode recusar. A gente precisa de aliados fortes para derrubar essas cobras. A Líris concordou. É verdade, amiga. Sozinha você não vai conseguir. Mas com esse homem, com o dinheiro dele, com os documentos dele, a gente pode fazer essa Pilar chorar sangue. A Adriana ficou pensativa. Ela olhou para Elisa, olhou para o Otoniel, olhou para o Mau Mau e finalmente disse: Tá bom, eu aceito. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Eu não estou fazendo isso pelo dinheiro. Eu não estou fazendo isso pela herança. Eu estou fazendo isso para colocar a Pilar atrás das grades, exatamente como ela me colocou. Nem um dia a menos, nem uma hora a menos. O Heitor levantou a mão e apertou a mão dela. Trato feito, dona Adriana. Vamos derrubar as serpentes juntos. Meu Deus do céu, que aliança! Que dupla explosiva! Mas a vida, como sempre, é cruel com quem ama. Na saída da casa da Rosa, o Heitor e a Adriana estavam conversando na calçada, ele explicando os próximos passos da estratégia, ela ouvindo atenta, e nesse exato momento passa um carro pela rua. E dentro desse carro está o Pedro. Ele estava indo para o escritório e passou por acaso naquela rua. O Pedro viu, do banco do motorista, a Adriana ao lado daquele homem. E ele viu a Adriana sorrindo, aquele sorriso que ela não dava há muito tempo. O Pedro freou o carro na hora. Ele desceu. Ele foi na direção deles com o rosto fechado, com o coração apertado. Que ciúmes, gente! Que sofrimento no olhar do Pedro. A Adriana viu o Pedro se aproximar e ficou tensa. Ela ainda amava aquele homem, mesmo tudo tendo dado errado. Mas ela sabia que agora não era hora para romance. Agora era hora para estratégia. O Heitor, esperto que só ele, percebeu logo de cara o que estava acontecendo. Ele estendeu a mão para o Pedro e se apresentou. Você deve ser o Pedro. A Adriana já me falou de você. Prazer, Heitor. O Pedro apertou a mão do Heitor com força, com aquele aperto de macho que é mais desafio do que cumprimento. Ele perguntou: E você é? O Heitor sorriu e respondeu: Sou filho do Arthur e vim proteger o legado do meu pai. Inclusive a Adriana, que faz parte desse legado. Ai, meu Deus do céu! Que fala assassina! Que provocação! O Pedro engoliu a seco. O Pedro puxou a Adriana para o lado e perguntou: Você está aliada com esse homem? Adriana, você sabe quem ele é de verdade? Você sabe se aquelas provas são reais? Você está se metendo em algo perigoso. E a Adriana, com aquela firmeza que ela aprendeu na cadeia, respondeu: Pedro, eu sei o que eu estou fazendo. E eu não devo mais explicações para você. Você tem sua esposa. Cuida da sua vida. Ela virou as costas e voltou para o Heitor. O Pedro ficou plantado ali, com o coração em pedaços, vendo a mulher que ele ama caminhar de braços dados com outro homem em direção ao carro. Foi de cortar o coração, gente. Eu chorei junto com o Pedro. O Pedro voltou para casa arrasado. E é claro que a Bruna, aquela mulher que só sabe farejar problema, percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. Ela perguntou o que aconteceu, insistiu, encheu o Pedro de perguntas e ele acabou soltando. Eu vi a Adriana com outro homem hoje, um tal de Heitor. A Bruna ficou branca. Ela sabia que se aparecesse um novo homem na vida da Adriana, o Pedro ia se atormentar ainda mais. Ela tentou fingir que não se importava, mas o queixo dela estava tremendo. Ela virou para o Pedro e disse com voz de choro fingido: Pedro, você prometeu que ia me dar uma chance. Você prometeu que ia deixar a Adriana para trás. Por que você está sofrendo por outra mulher enquanto eu estou do seu lado? O Pedro suspirou, cansado, e respondeu: Bruna, eu não quero brigar. Eu só preciso pensar. Ele foi para o quarto e trancou a porta. A Bruna ficou lá embaixo, olhando para a escada com um ódio da Adriana crescendo dentro dela como um monstro. Ela sussurrou para si mesma: Essa mulher não vai me tirar meu casamento, nem que eu tenha que fazer o que a Pilar não teve coragem de fazer. Ai, gente, a Bruna também virou uma ameaça para a Adriana. E o Pedro, meus amigos, estava vivendo o inferno da alma nesses dias. Ele voltou para casa naquela noite, depois de ter visto a Adriana ao lado do Heitor, e ele mal conseguia respirar. Ele entrou pelo apartamento, jogou as chaves na mesinha da entrada e ficou parado no meio da sala, olhando para o nada. A Bruna tentou se aproximar, tentou abraçar, tentou perguntar como foi o dia, mas o Pedro apenas afastou o braço dela com delicadeza e disse: Bruna, hoje eu não consigo conversar. E subiu direto para o escritório. Ele trancou a porta. Ele sentou naquela cadeira dele com o rosto entre as mãos e começou a chorar baixinho, calado, do jeito que os homens choram quando não querem que ninguém veja.
O Kleber ligou para ele nesse mesmo momento, como se pressentisse a angústia do amigo. E o Pedro, sem conseguir esconder a dor na voz, contou tudo para o Kleber. Contou do Heitor. Contou de como a Adriana olhava para aquele homem com uma cumplicidade que ela nunca teve com ninguém do mundo. E o Kleber, com aquela sinceridade que só os melhores amigos têm, perguntou: Pedro, você teria coragem de largar tudo agora? Deixar a Bruna, deixar sua vida atual e ir atrás da Adriana antes que seja tarde demais? E o Pedro ficou em silêncio por um tempo enorme. Um silêncio que respondia mais do que 1000 palavras. Enquanto isso, do outro lado da porta, a Bruna escutava com o ouvido colado. Ela ouviu cada palavra. Ela ouviu o Pedro suspirar. Ela ouviu o Pedro dizer: Eu não sei, Kleber. Eu não sei mais o que fazer com a minha vida. E o coração da Bruna virou uma bola de veneno naquele instante. Ela desceu as escadas em silêncio, foi até a cozinha, pegou o celular escondido e mandou uma mensagem para Carmita. Mãe, precisamos conversar. É urgente. É sobre a Adriana. A Carmita respondeu na hora. E as duas marcaram um encontro no dia seguinte, longe dos olhos do Pedro. A Bruna ficou olhando para o celular com um olhar assustador. Ela sussurrou para si mesma na cozinha escura. Se essa Adriana pensa que vai ganhar meu marido de volta, ela tá muito enganada. Eu não vou ser mais uma mulher humilhada por ela. Eu vou fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Eu vou destruir essa Adriana para sempre. Misericórdia, gente. A Bruna, aquela que a gente achava só uma coitadinha manipulada pela mãe, agora tá pronta para virar vilã de verdade. E ela tem a Carmita como aliada, aquela mãe manipuladora que faria qualquer coisa para ver a filha casada e no controle da vida do genro. Essa dupla ainda vai fazer muito estrago nessa novela. Nos dias seguintes, o Heitor foi entregando para Adriana as pistas que o Arthur tinha guardado. E eram muitas. O Arthur, com toda a experiência de vida que tinha, sabia que ia ser vítima da própria família. Ele tinha câmeras escondidas na casa dele. Ele tinha gravações de conversas comprometedoras. Ele tinha extratos bancários, mensagens de celular, fotografias. Tudo guardado num cofre secreto. Tudo entregue ao filho para usar no momento certo. A Adriana começou a analisar cada material com o Heitor. E ela foi descobrindo detalhes que ela nunca tinha imaginado. Ela descobriu que a Pilar tinha planejado o assassinato do Arthur com meses de antecedência. Ela descobriu que o Ademir sabia de tudo, mas fingia não saber. Ela descobriu que a Diná, aquela empregada apaixonada pelo Arthur, tinha sido usada como bode expiatório desde o começo. E o Pedro, meu Deus, o Pedro também começou a desconfiar de coisas. Ele foi sondar o pai, o Ademir, e percebeu que o pai sabia mais do que dizia. Ele fez perguntas cirúrgicas, colocou pressão e o Ademir se contradisse em vários pontos. O Pedro chegou para o Kleber e disse: Kleber, meu pai está metido nisso até o pescoço. Ele sabe quem matou o Arthur. Ele sabe quem armou para a Adriana. E ele acobertou tudo. O Kleber ficou chocado. Pedro, mas ele é seu pai. Você está disposto a levar o próprio pai para a cadeia? E o Pedro respondeu com aquela dor no olhar: Kleber, ele deixou de ser meu pai no dia em que ele deixou a Adriana ir para a cadeia inocente. Eu não devo mais nada a ele. Que decisão! Que peso! Mas a surpresa maior, meus amigos, veio de onde ninguém esperava. A Brigitte, a filha da Pilar, aquela moça meio esquisita que a gente conheceu, começou a se aproximar da Adriana. É verdade! A Brigitte começou a aparecer no salão de beleza, começou a conversar com a Adriana, começou a soltar informações da própria família. No começo, a Adriana desconfiou, achou que fosse a armação da Pilar. Mas a Brigitte foi convencendo. Ela contou que sempre soube que a mãe era uma pessoa terrível. Ela contou que via as coisas ruins que a mãe fazia desde criança. Ela contou que odiava a irmã Ingrid por ser cúmplice. E ela contou que queria vingança contra a própria mãe, porque a Pilar tinha destruído a vida dela também. Tinha impedido namoros dela. Tinha tratado ela como se ela fosse burra a vida inteira. A Adriana levou a Brigitte para conhecer o Heitor. O Heitor, esperto, testou a Brigitte com várias perguntas. E a Brigitte passou em todos os testes. Ela sabia coisas que só alguém da família saberia. Ela entregou detalhes que só uma filha da Pilar entregaria. E aí, num momento decisivo, a Brigitte tirou do bolso um pendrive e entregou para o Heitor. Toma, aqui tá tudo. Anos e anos de coisas que eu gravei escondida na minha casa. As câmeras que eu botei para espionar meu ex-namorado, eu botei também no escritório da minha mãe. Eu tenho tudo.
O reitor olhou para Brigitte com uma admiração misturada com surpresa. Você é a peça que faltava, Brigitte. Você é o golpe fatal. E a Brigitte, com um sorriso que era mistura de tristeza e satisfação, respondeu: Eu quero minha mãe presa. Só isso. Meu Deus, gente. A própria filha. Traição de família. E foi com esse arsenal de provas, com essa aliança poderosa entre Heitor, Adriana e Brigitte, que o Heitor decidiu marcar o confronto final. Ele mandou chamar todos os Brandão para uma reunião na joalheria. Pilar, Ulisses, Ingrid, Silvana, todos. Ele disse que era uma reunião de reorganização da empresa e que a presença de todos era obrigatória. A Pilar recebeu o convite e riu. Ela achou que ia ser fácil. Ela achou que ia intimidar o Heitor no próprio território. Ela chamou o Ademir e disse: Vamos lá, vamos ver o que essa criatura quer agora. E se ele passar dos limites, ele não sai vivo daquela sala. Ademir tentou dissuadi-la, mas a Pilar não quis saber. Ela foi armada, no sentido metafórico e talvez até no literal. O dia da reunião chegou. A joalheria estava em silêncio total. Os funcionários tinham sido dispensados. Apenas a família Brandão foi convidada. E o Heitor esperava a todos na sala da presidência, sentado naquela cadeira dourada que agora era dele por direito. Quando os Brandão chegaram, entraram pela porta grande, um a um, e sentaram naquela mesa de vidro. A Pilar chegou por último, como uma rainha atrasada, e sentou de frente para o Heitor com aquele olhar de guerra. O Heitor olhou para cada um deles, um por um, sem dizer palavra, por longos segundos. E foi nesse silêncio pesado que a porta da sala se abriu novamente. E entrou a Adriana. A Pilar quase levantou da cadeira gritando: O que essa mulher está fazendo aqui? Essa é uma reunião familiar. E o Heitor, com aquela calma cortante, respondeu: Ela está aqui porque essa reunião é sobre ela. Essa reunião é sobre o que vocês fizeram com ela. E essa reunião é sobre a conta que vocês vão pagar hoje. A Adriana entrou caminhando com passos firmes, cabeça erguida, e sentou ao lado do Heitor. A Ingrid começou a chorar imediatamente. O Ulisses ficou lívido. A Silvana levou a mão à boca. E a Pilar, com aquele veneno saindo pelos olhos, cerrou os dentes e ficou olhando para a Adriana como se pudesse matá-la com o olhar. O Heitor abriu uma pasta enorme sobre a mesa. Ele começou a espalhar documentos, fotografias, transcrições, tudo diante dos Brandão. E ele foi falando, calmo, metódico, implacável. Aqui eu tenho provas de que a Pilar Brandão mandou tentar assassinar Adriana dentro do presídio, através da detenta Zene. Aqui eu tenho gravações de conversas em que Pilar admite ter empurrado Arthur da varanda. Aqui eu tenho extratos bancários que comprovam pagamentos irregulares de Ademir para testemunhas do julgamento. Aqui eu tenho depoimentos de funcionários da casa que confirmam a manipulação do suco de Arthur com tranquilizantes. Aqui eu tenho registros de todas as retiradas irregulares que Ulisses Brandão fez da joalheria. Aqui eu tenho gravações da Ingrid comemorando a prisão de Adriana. E aqui eu tenho o testamento original do Arthur, que exclui expressamente cada um de vocês da sucessão. Meu Deus do céu! Que arsenal! Que devastação! A Pilar levantou da cadeira. Ela gritou, ela chorou, ela tentou pegar os documentos, tentou rasgar, tentou destruir. Mas o Heitor apenas fez um sinal e 2 seguranças enormes surgiram das laterais da sala e seguraram a Pilar pelos braços. Ela se debateu, ela xingou, ela gritou palavrões que eu nem posso repetir aqui, mas os seguranças não a soltaram. A Ingrid caiu no chão chorando de desespero. Ulisses tentou fugir, mas foi barrado por outro segurança na porta. A Silvana ficou paralisada, sabendo que o filho dela, o Tiago, ia sair no lucro dessa história, mas sentindo também um medo do que viria. E foi aí, com todos os Brandão cercados, com todos entendendo que o jogo tinha virado, que o Heitor levantou da cadeira. Ele caminhou até o centro da sala, olhou para Adriana com um sorriso de aliança e depois virou para Pilar. Ele apontou o dedo para ela e disse com aquela voz que fez todo mundo tremer: Pilar Brandão, eu declaro guerra a vocês. A guerra do Arthur, que eu vim terminar. Eu vou investigar cada crime que vocês cometeram contra meu pai. Eu vou expor cada podridão dessa família. Eu vou levar cada um de vocês à polícia com provas suficientes para encher uma cadeia inteira. E eu vou fazer isso na cara de todo mundo, na televisão, nos jornais, na frente do país inteiro. Vocês não vão apenas perder o dinheiro. Vocês vão perder a liberdade, vão perder a reputação.
Vão perder tudo o que roubaram do meu pai. E vocês vão morrer sabendo que perderam para uma mulher que vocês colocaram na cadeia injustamente. A Adriana levantou também. Ela caminhou até a Pilar, que ainda estava sendo segurada pelos seguranças. Ela olhou nos olhos daquela mulher que destruiu a vida dela e disse: Pilar, lembra quando você me disse na cadeia que eu ia apodrecer lá? Lembra quando você me disse que a minha família ia morrer de fome? Lembra quando você mandou aquela cadela da Zene me atacar? Pois é, agora é a sua vez, e eu vou saborear cada minuto. A Pilar cuspiu na cara da Adriana. A Adriana limpou o cuspe com o dorso da mão, sem se alterar, e apenas sorriu. Aquele sorriso que dizia: eu venci. O Heitor então voltou para a cadeira da presidência. Sentou, cruzou os dedos e declarou: as serpentes vão pagar por tudo que fizeram. E a partir de agora, quem manda nessa joalheria sou eu. Quem manda nessa família sou eu. E quem decide o destino de vocês, meus queridos primos e tia, sou eu. Aproveitem os últimos dias em liberdade, porque eles são os últimos mesmo. Que declaração! Que virada! Que fim de capítulo! Eu não sei vocês, mas eu tô arrepiada só de contar essa história. E é claro que ainda vem muita coisa por aí. A Pilar não vai aceitar essa derrota sem lutar. A Bruna tá arquitetando alguma coisa contra a Adriana. O Pedro tá dividido entre a esposa e o amor da vida dele. E o Ademir ainda tem cartas na manga que a gente não conhece. Essa novela tá longe de acabar, meus amigos. E eu vou continuar trazendo cada detalhe para vocês aqui no canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa reviravolta? Vocês esperavam por essa aparição do Heitor? Vocês acham que ele vai realmente conseguir derrubar a Pilar? Vocês torcem pelo casal Adriana e Heitor? Ou vocês ainda torcem pelo Pedro e Adriana? Vocês acham que a Pilar merece perdão depois de tudo que ela fez? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a Adriana nessa fase forte e vingativa dela? Que nota de 0 a 10 vocês dão para o Heitor por essa entrada avassaladora? E que nota vocês dão para Pilar como a vilã mais podre dessa novela? Deixa a sua resposta aqui nos comentários que eu leio todinhas, uma por uma. E se você gostou desse vídeo, se você quer que eu continue trazendo cada detalhe da novela para vocês, dá aquele like caprichado, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha esse vídeo com todos os amigos que amam novela. Um beijo para cada um de vocês, obrigada por acompanhar até o final e até o próximo vídeo, pessoal.